Eu troquei o nome do podcast de Nem Te Conto para E Se a Gente Fosse Tomar um Café. Bom, tem um motivo bonitinho e tem um motivo também não tão bonitinho, mas que também faz parte da mudança de nome, né? Bom, o motivo que faz parte da mudança de nome, mas não é um motivo fofinho, é o fato de que Luana Piovani, fiquei sabendo, enquanto eu escutava outro podcast, a pessoa fez uma propaganda do podcast da Luana Piovani, que vai se chamar, não sei se é podcast ou enfim, é só uma série, mas vai se chamar Nem Te Conto. E aí a pegada é muito de fofoca, de coisas que ela viveu e tal. E eu não gosto muito da Luana Piovani, enfim, não quero ser associada a ela. E aí eu pensei, na verdade, já tinha um projeto que eu ia tirar do papel quando eu morava fora, né? Que eu tava morando fora do Brasil em 2024, 2025. E aí a minha ideia do nome do projeto ia ser E Se a Gente Fosse Tomar um Café? Que era como se eu tivesse, tipo, sentada com uma amiga numa cafeteria contando coisas da vida que estavam acontecendo. Basicamente o que a gente faz aqui, mais tomando um café. Da próxima vez eu trago um cafezinho aqui para tomar. Mas o ponto é um nome que tem muito mais a ver comigo, é um nome que traduz diretamente uma coisa que eu faço na minha rotina, sair com os meus amigos para tomar café. Inclusive eu tenho uma amiga minha que toda vez que a gente sai, a gente tem tentado, a gente sempre ia para a mesma cafeteria, porque a gente trabalhava lá e tal, mas aí a gente tem começado nas últimas vezes a tipo, conhecer cafeterias novas toda vez que a gente sai. Então isso é um hobby meu, que eu adoro conhecer cafeterias, e eu sou alucinada por café gelado, tipo ice latte. Então eu acho que é um nome que tem muito mais a ver comigo e que traduz exatamente essa ideia que eu quero pro podcast, que é como se a gente estivesse numa cafeteria conversando, né, eu com vocês, frente a frente, enfim. Um grande de um bate-papo. Então, disclaimer feito, é isso, o nome do podcast mudou. A outra atualização é que agora o podcast também está no Spotify, então você consegue, com esse nome, E Se a Gente Fosse Tomar um Café, achar lá. E toda vez que o podcast sobe aqui, ele sobe lá no Spotify também, então você pode só ativar o sininho e que você consegue me acompanhar lá também, sempre que tiver episódio novo. Bom, o episódio de hoje, na verdade, como vocês sabem, eu não tô tendo assim uma tipo fluidez, uma agenda certa de quando que eu vou gravar o podcast. Mas hoje eu tava escrevendo 2 posts pra newsletter, né? Que também sai semanalmente. E aí eu decidi trazer um dos temas para cá para explorar melhor no podcast. Não sei se vocês já ouviram falar de uma como se fala? De um movimento, eu acho, né? A gente pode chamar de movimento, chamado Maxing, que tá rolando no TikTok. Basicamente, qual é a lógica do Maxing? Maxing seria um sufixo, né, de maximizar, digamos assim. E aí a lógica é, tipo, você conseguir maximizar tudo da sua rotina que você quer ter, tipo, ter melhorias. Então, assim, sei lá, eu quero maximizar a minha rotina da manhã, eu quero maximizar o meu sono, eu quero maximizar o meu relacionamento, eu quero maximizar minhas amizades. E aí tudo vira uma grande, tipo, prova do líder de gestão, né? Você precisa ser muito eficiente, maximizar tudo na sua vida. Eu não sou contra. E aí, obviamente, isso te dá, cria-se, né, um pouco mais de regras e de objetivos e um pouco mais de. Acho que, tipo, você conduz as coisas de uma forma um pouco mais regrada, né? E assim, eu sou, eu sou zero contra você ter propósitos. Eu acho que ter objetivos, né? A gente já conversou sobre isso aqui, ajustar metas de forma mensuráveis, tangíveis. Isso é muito importante para a gente no nosso desenvolvimento, na condução do nosso ano. Mas o grande problema, eu acho, é que tudo vira uma grande performance. Então, assim, você não pode simplesmente dormir 6, 7, 8 horas, 10 horas por dia. Não, você precisa maximizar o seu sono. Aí você precisa ter o relógio para medir o seu sono, a qualidade do seu sono. Gente, e o acordar e se sentir bem? E aquela espontaneidade de saber se dormiu bem ou mal, se dormiu mal porque dormiu mal? Enfim, acho que isso tudo está se perdendo, né? E tudo vira um grande mercado, tudo vira, enfim, uma grande tendência, né? Não é mais se sentir bem, é o mercado de wellness, né? Então, assim, obviamente,
tipo, tenho minhas considerações em relação a isso, porque eu sou uma pessoa que gosto de muita disciplina e entendo que isso faz parte de uma vida saudável, isso faz parte de uma vida estruturada, e eu tenho os meus rituais, né, enfim, que depois eu posso falar mais aqui, mas que eu faço de manhã e tal, mas de novo, assim, tentando não transformar a minha vida inteira numa grande agenda e num grande, tipo, check de agenda. Acho que tudo que a gente coloca na nossa rotina tem que ter o mínimo de intencionalidade, e mais do que isso, assim, vontade mesmo, sabe? Tipo, tudo bem, você botou ali na sua rotina, você tem regras rígidas do que você tem que fazer. E nem sempre, a gente já conversou sobre isso aqui, a gente é adulto, nem sempre a gente vai fazer as coisas com vontade. Mas tudo, efetivamente tudo na sua vida precisa se transformar em uma grande gestão. Você precisa administrar a sua vida, não vivê-la, né? Então é um pouco assim, essa tendência, né? Esse tal do maxing é o que tá se falando, né? De você maximizar, otimizar o seu tempo para absolutamente tudo que você faz. E, cara, é uma canseira, né? Dá uma canseira pensar desse jeito, assim, viver desse jeito, pensar desse jeito. E eu nem acho que as pessoas de fato vivem desse jeito. Eu acho que elas desejam viver desse jeito, elas tentam criar rotinas em que elas consigam viver desse jeito, mas a curto, às vezes até a curto prazo, isso não se sustenta. Porque, de fato, talvez ali não haja uma vontade de fazer aquilo, não haja um propósito maior de fazer aquilo, e você naturalmente se perde, porque isso não faz parte de quem você é. É claro que você pode sim treinar o seu cérebro para que você efetivamente passe a fazer coisas que você não faria antes, né? A questão da meditação para mim, a questão da corrida, mas assim, isso tudo há uma vontade minha de fazer essas coisas, né? Eu não estou fazendo porque eu entendo que isso vai ser, sei lá, uma grande performance. Eu não sei se vocês já viram um documentário na Netflix, inclusive é bem assustador. Um cara, esqueci o nome dele agora, mas enfim, o nome do documentário se chama Blueprint. O cara criou essa empresa de maximização da vida, assim, ele tá, tipo, tentando provar para ele mesmo e para a medicina que ele consegue, tipo, melhorar tanto a vida dele para viver mais X anos, com muita qualidade de vida, sabe? Então, é um negócio meio bizarro, assim, bem bizarro, na verdade. Você vê o documentário, você vê que claramente ali, pelo menos para mim, não tinha nenhum fio de felicidade. Era uma coisa prática, basicamente pragmática, em que ele estava, tipo assim, que ele se colocou num grande laboratório e aquilo ali não tinha nenhum fio de felicidade, assim, nem uma gotinha. Então, isso é uma coisa, assim, que me assusta um pouco desse universo que a gente vive, que a gente tem vivido, né, nesse mercado. Eu acho que vai para muito além da produtividade, vai para muito além da performance. É um negócio realmente sobre, tipo, você realmente administrar a sua vida como se ela fosse uma grande empresa do Elon Musk, assim, sabe? Tipo, não é nenhuma grande empresa, é, não é nem um Willy Wonka Factory, é tipo a empresa do Elon Musk, assim. É um negócio, tipo, a gente, sei lá, a gente virou robô da nossa própria vida, existe uma expectativa de que a gente realmente não tenha, que até a nossa felicidade seja mensurada dentro de algum tipo de parâmetro ali, né? E aí dentro desse maxing, dessa tendência de maxing, existe o fun maxing, que é você realmente encontrar prazer nas coisas que você gosta, tipo assim, eu até acho que já escrevi um post já escrevi uma newsletter sobre isso, sobre como a gente perdeu a capacidade de simplesmente tipo assim, a gente tá se cobrando tanto pra. Eu não sei se vou conseguir explicar isso de uma maneira, mas tipo, a gente tá se cobrando tanto pra ter bem-estar, mas a gente se esqueceu do básico, que é simplesmente a gente sentir as coisas, né? O que eu tô com vontade? Você se perguntar o que eu tô com vontade. Você sabe do que você tem vontade? Você se conhece? Você se escuta, né? É um pouco sobre isso, assim, sabe? Eu acho que a gente tá, tipo, buscando tanto uma rotina perfeita, uma performance, milagre das 4 da manhã, bibibibobobó, mas assim, você se escuta o quanto daquilo ali você efetivamente quer viver, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante, assim, real, muito importante. E uma das coisas que eu escrevi nesse post, né, sobre o maximizing aí, é que eu acho que a gente tem deixado também com que essas coisas elas entrem muito em todas as áreas da nossa vida. Não é tipo assim, eu vou, sei lá, tentar fazer do exercício, eu vou tentar fazer do meu tempo no trabalho um pouco mais
produtivo, vou tentar maximizar, otimizar aqui meu tempo. Não, tipo, tudo nosso passou a ser assim. Os nossos sentimentos passaram a ser olhados dessa forma. Então, assim, confesso que tem me assustado um pouco, assim. E aí, convergindo um pouco com isso, né, eu fiz um outro post que fala sobre time, acho que é time affluence que se chama, que é meio que tipo abundância do tempo. Hoje, uma das coisas que mais se fala é que a riqueza está em verdadeiramente ter tempo. E isso é uma coisa que, em algum momento, alguém vai transformar essa porra também em alguma coisa, alguma crise que a gente tem que gerir, alguma coisa que a gente tem que administrar. Mas, assim, se você for pensar friamente, e isso é uma coisa que eu vivo muito no meu dia a dia, que eu percebo muito isso em mim, assim. O que hoje eu sinto mais falta? De ter tempo, e não é ter tempo para fazer mais coisas, é ter tempo para simplesmente não fazer nada, ou simplesmente não correr entre um compromisso e outro, tipo, ter tempo para respirar entre uma coisa e outra, não ficar correndo de um lado para outro e pega a criança, e vai no mercado, e vai não sei o que, e vai no médico, e nananana, e tudo, tipo, muito, tudo é correndo, tudo é com o tempo contado, tudo é nessa loucura. E isso eu acho que é uma das coisas que mais me pega, assim, no dia a dia, quando eu me vejo cansada, drenada. Eu acho que é um pouco disso, assim, é dessa correria insana que tudo tem que ser corrido. Acho que eu já falei, eu já contei isso para vocês, mas talvez não aqui no podcast, mas talvez na newsletter escrevendo. Quando eu tinha 22 anos, eu tive uma úlcera, na verdade, eu tive uma úlcera, que é o pior nível da gastrite, né? Por conta de ansiedade e estresse. Eu estava me formando na faculdade, eu tinha que decidir o que eu ia fazer, eu queria me mudar do Rio de Janeiro, e tinha muitas coisas, assim, passando pela minha cabeça. Acho que essa fase dos 22 anos é uma fase muito de se formar na faculdade, é uma fase muito decisiva, assim, do tipo, caralho, você agora deixou real de ser uma adolescente, você passou a ter uma vida mais adulta, você começa a ter mais responsabilidade, você vai sair da faculdade, vai ter o seu primeiro emprego, não é mais estágio, é emprego. Enfim, tem muitas coisas que vêm atreladas ali, são muitas responsabilidades que vêm ali naquela mudança de vida, né? Enfim, eu tive uma úlcera. Eu era uma pessoa extremamente, ainda sou, mas acho que melhorei bastante, eu era uma pessoa extremamente ansiosa. E na época eu fazia terapia também, eu também faço hoje em dia, mas é contra psicóloga. E uma das coisas, e é engraçado que uma das coisas que eu mais gosto e que eu mais busco nas psicólogas que eu já tive ao longo da vida, eu já tive 4, mas 2 eu gostei muito, assim, que era essa dessa época e a que eu tenho hoje em dia. São pessoas que me transmitem muita paz na forma de falar. E eu acho que naturalmente isso, por ser psicóloga, talvez a pessoa tenha que ter um pouco disso, né? Mas é uma coisa assim que, cara, quando a pessoa fala comigo, sabe, tipo, eu me faço presente naquele momento. Não só porque é caro fazer terapia, né? E é necessário, é importante, é um grande privilégio, mas é importante. Mas o ponto é, eu tô ali, eu tô com intenção, eu quero me dedicar àquele momento e eu quero que seja uma pessoa que realmente eu sinta uma troca de volta. E essa terapeuta dessa época e a minha psicóloga atual eram pessoas que eu sentia essa paz, sabe? Enfim, nessa época que eu tive essa gastrite, essa úlcera, eu estava muito ansiosa, enfim, com todas as questões que estavam acontecendo na minha vida. E eu trabalhava num lugar em que eu tinha que trabalhar domingo. Por conta de ter que trabalhar domingo, eu tinha dois dias na semana que eram off, né? Que eram folga, terça e quarta. Às vezes eu tinha um freela ou outra para fazer nesses dias, mas normalmente eram dias de folga. E eu sempre escrevia na minha agenda tudo que eu ia fazer nesses dias de folga. E não que eu esteja errada, porque é óbvio que se você tem folga, se você trabalha domingo, que é o dia de descanso, e você tem folga na terça, na quarta, legal, são dias úteis, você vai querer fazer coisas que você pode resolver nesses dias úteis. Mas era muito louco, assim, porque, tipo, tudo eu colocava na minha agenda. E ela falava pra mim, ela falava, Paula, tenta um dia, tipo, não colocar na sua agenda. O que vai acontecer? Na verdade, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Se eu não colocar na minha agenda que eu vou treinar, nada vai acontecer. Eu provavelmente vou acordar e vou me lembrar de treinar, porque isso é uma coisa tão intrínseca minha que eu vou fazer. Mas o ponto é, tipo assim, a gente realmente perdeu essa capacidade de viver o tempo simplesmente deixando ele passar, sabe? Enfim, eu acho que esses dois assuntos eles convergem um pouco para essa maximização de tudo que a gente faz na vida e essa falta de apreciação do tempo pelo tempo, sabe? Enfim, falei muito hoje, acho que foi o episódio mais longo até agora, espero que vocês tenham gostado. Esses temas são temas que eu poderia ficar horas conversando aqui.
E é um grande privilégio sentir que eu tô conversando com pessoas do outro lado. É isso, um beijo e até a próxima.